Bom, Ok. vamos lá então. Mais uma vez, boa noite aí, para quem estiver nos assistindo, né? E hoje a gente vai entrar aí nessa questão aí de orientação a objetos com C Sharp, então a gente vem aí lá do histórico de pseudocódigo, né? Desde o início, então a gente já está chegando aí já numa linguagem de mercado, uma linguagem corporativa. Então a ideia é que a gente dê uma passada por ela aí, falando de alguns pontos específicos, da forma como ela trabalha e como que ela está inserida no mercado de trabalho hoje. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui para cá um pouco. Bom, orientação a objeto, todo mundo ouve essa palavra, ouve falar em tudo quanto é lugar quando a gente fala de programação, a primeira coisa que se fala, pô, orientação a objeto, mas o que exatamente é orientação a objeto, né? Porque antigamente não tinha essa abordagem, quando a gente vinha de linguagens mais antigas, que eram as linguagens estruturadas, né? Era tudo, digamos que era escrito de forma sequencial, não tinha agrupamentos, então era difícil de você manusear esse tipo de código. Então a gente tinha lá o COBOL, o Fortran, os começos do PHP. Então tinha bastante linguagem antigamente que era tratada dessa forma, de forma estruturada. E depois veio todo esse paradigma, essa questão de orientação a objeto, que aí daí para frente todas as linguagens começaram a trabalhar dessa maneira. Que exatamente a programação orientada a objeto? É difícil de você definir, mas é fácil de você entender, porque é uma representação, né, em forma de um objeto mesmo, como se fosse uma relação, analogia com a nossa vida real, né, de um objeto. Então a gente sai aí, por exemplo, de um desenho de um veículo ou de uma pessoa no papel e a gente traduz ela para um formato de objeto mesmo, onde ela vai ter seus atributos e suas ações, né, seus procedimentos. Então, nesse exemplo que eu coloquei do carrinho, né, a gente tem lá a nossa classe, que é onde vai estar descrito toda essa questão aí do veículo, né? E aí, quando a gente faz essa representação desse objeto, a gente meio que dá uma vida para ele, ou seja, a gente está falando que a gente vai ter uma estrutura chamada veículo, chamada carro, né? Onde eu vou ter alguns atributos, por exemplo, que é o combustível, velocidade máxima, o torque, os pneus, volante, então assim, tudo é tratado como se fosse um atributo, e os métodos seria o que esse objeto representa com relação a alguma ação. Então, no caso do carro, ele pode fazer algum tipo de deslocamento, acelerar, frear, virar para a direita, virar para a esquerda. Então, acaba que a gente define um objeto dessa forma, e isso é levado para dentro do código também. Quando a gente tem uma classe, então, quando a gente tem uma classe, a gente quer, por exemplo, criar uma estrutura de pedido. Então, na nossa estrutura de pedido, a gente vai ter o quê? A gente tem a identificação de quem comprou o item, né? Qual é o item e o valor. Então, isso é tratado como se fossem os atributos. Então, a gente tem lá um objeto pedido, que é uma estrutura que a gente criou, né? É, Falando de código, ele fica virtualmente, mas se você imaginar um pedido na loja, um papelzinho, ele vai estar lá constando quem comprou, o que que é, né, o valor. E que tipo de ação acontece nesse pedido? Então, eu faço o pagamento desse pedido, eu faço a remoção de item, inclusão de item, eu faço, quando eu tenho um recebimento com valor superior, eu tenho troco, eu tenho ação de devolução, então acaba que essa estrutura de pedido ele tem seus atributos e suas ações, que por sua vez compõem todo o nosso objeto. Então, eu peguei algumas definições separadas de alguns sites, para vocês verem que não tem uma definição assim que fala, poxa, o que é pedra? É um objeto duro, rígido, que é encontrado na natureza. Não é bem assim, claro. Então, ele fala, por exemplo, a programação orientada a objetos é um paradigma da programação baseada no conceito de objetos, que pode conter dados na forma de campos, que seriam os atributos, por exemplo,
e também conhecidos como atributos, e no código, na forma de procedimentos, também chamados de métodos, que são as ações. Então, se a gente trazer lá para o pseudocódigo que a gente brincou lá, a gente criou lá um procedimento, faz uma ação, a gente criou umas variáveis. Então, se a gente pegar aquele bem bolado de código que a gente fez e juntar ele, botar o nome de, sei lá, POCzinha do pseudocódigo, ele acabou de virar um objeto, porque ele vai ter seus atributos e suas ações. Então, seria mais ou menos isso. E uma outra definição seria: a programação orientada a objeto é um paradigma de programação que se propõe a abordar o design de um sistema em termos de entidade, objetos, relacionamentos entre entidades. Então, igual eu comentei do pedido, a gente tem objetos que se interagem entre si. Então, da mesma forma que eu tenho um pedido, eu tenho um cliente. Então, assim, eu tenho dois objetos diferentes. O cliente tem lá os seus endereços, seus contatos. O cliente ele consegue ser de maior, ser de menor, ser pessoa física, jurídica. E tem o nosso pedido, que eu já citei os detalhes dele, mas eles se interagem. Por quê? Porque para ter um pedido, eu preciso do cliente. Então, assim, existe um vínculo entre eles. Bom, com relação à programação orientada a objeto, assim, de explicação seria isso, mas na prática vocês vão ver que, traduzindo, né, na linguagem que a gente vai trabalhar agora, é bem tranquilo, essa questão dessa abordagem. Bom, não tem como falar de orientação a objetos sem tratar desses três itens que eles chamam de os pilares da programação orientada a objeto. Vai encontrar muito isso também, muito material na internet, no YouTube, falando desses quatro carinhas. Bom, abstração nada mais é do que o que a gente acabou de falar anteriormente, que é você traduzir uma abordagem, um texto em um objeto. Então, é que nem eu citei do pseudocódigo, a gente pega toda aquela estrutura que a gente criou de variáveis e tudo, a gente agrupa conforme cada um tem a sua responsabilidade e a gente cria lá seus atributos e suas ações, e isso é a nossa abstração. Então, ali eu tenho a entidade carro, moto, elevador, conta de banco, as características, tamanho, cor, peso, altura, e as ações: acelerar, parar, ligar, desligar. Essa é a representação de um objeto. O encapsulamento. Encapsulamento, aí já começa a entrar numa questão um pouco mais técnica. Que é o seguinte: dentro do nosso objeto, a gente tem informações que às vezes não pode ficar visíveis. Então, a ideia é que a gente faça o quê? Ao invés de eu ir lá e pegar a sua idade, eu tenho uma ação, por exemplo, devolva a idade. Aí, essa ação interna vai, talvez faça algum cálculo no cadastro de nascimento, alguma coisa assim, para saber qual a idade e te devolver o número. Então, acaba que a gente não tem acesso direto a esse tipo de informação. Então, essa abordagem que tem no exemplo aqui do get nome, set nome, set salário, ela é uma abordagem mais antiga. Hoje, as linguagens elas acabam encurtando um pouco esse tipo de texto para facilitar a programação mesmo. Então, vocês vão encontrar muito, quando se trata de encapsulamento, apenas a palavra assim, public string, né, que é qual é o tipo da variável, nome, e get e set, só. Então, só fazendo isso, ele já entende que ele está fazendo encapsulamento desse cara aqui, por exemplo. E isso torna dentro do seu objeto, né, essa informação aí de forma restrita, entre aspas, né? E a herança é tratado como analogia do mundo real mesmo. Então, da mesma forma que você é filho do seu pai e da sua mãe, no código é a mesma coisa. Então, quando eu crio um objeto, por exemplo, no exemplo de funcionário, então eu tenho lá um funcionário. O que define um funcionário? Uma pessoa que executa determinada ação dentro da empresa, e ela tem mão, tem braço, tem tudo, né? Como se fosse uma pessoa. Só que abaixo do funcionário eu tenho algumas variações. Então, eu tenho o gerente, a secretária e o telefonista, que não deixam de ser funcionários, mas eles executam ações diferentes.
ou têm atributos diferentes. E quando se trata de herança, a gente às vezes herda atributos do pai. Então, por exemplo, eu tenho lá uma classe chamada pássaro. Essa classe pássaro, ela tem um atributo chamado pena e tem uma ação chamada voar. Então, eu tenho outras classes que se transformam num objeto chamada canarinho e codorna. Então, quando eu herdo da minha classe pássaro, automaticamente o meu passarinho ele tem pena e voa, e a minha codorna tem pena e voa. Mas a codorna ela também cisca. Então, a codorna vai ter uma ação particular só dela. Então, o que está relacionado à herança, os dois acabam herdando tudo que o pai tem. Isso no código é muito usado em tudo quanto é cenário que você for fazer, você vai perceber que tem algum tipo de herança, você está usando, herdando de algum componente, você está herdando de alguma classe. Tem uma empresa que eu trabalhei de companhia aérea que a gente tinha uma classe mãe lá, né, uma super classe que era de voo. Então, nessa classe de voo, eu tinha cobrança de tarifa e origem de destino, uma coisa assim. E aí cada companhia aérea herdava dessa classe de voo. Então, tinha a TAM, a Gol, sei lá, Delta, e aí todas tinham que implementar a cobrança de tarifa, só que cada um tinha uma tarifa diferente. Então, na mãe, eu tinha lá cobrança de tarifa, R$ 1. Então, todos abaixo da mãe, eles sobrescreviam essa informação com a tarifa que cada uma cobrava, e se porventura não cobrasse nenhuma tarifa, ele herdava a tarifa da mãe. Então, a herança é bastante utilizado na programação. E o polimorfismo, que é difícil de falar, mas aí você fala poliformismo, mas o polimorfismo, ele também é bastante utilizado. É um mecanismo no qual você consegue sobrescrever uma informação. É o exemplo que eu dei anteriormente. Então, eu tenho lá um exemplo funcionário e eu tenho um cálculo de salário. Só que o cálculo de salário, para quem é registrado, é um valor e o cálculo de salário para quem é temporário é outro. Porém, como eu estou fazendo uma herança ali e eu estou aproveitando a ação do meu pai, eu posso sobrescrever a ação do meu pai. Então, se meu pai está falando que o cálculo de salário dele é 1 mais 1, então eu vou implementar a mesma ação do meu pai, só que o meu cálculo vai ser diferente. Então, meu cálculo vai ser 1 mais 1 mais 2. E o cálculo do temporário é 1 mais 1 mais 3. Então, a ideia do polimorfismo seria isso: você sobrescrever uma ação herdada de um pai. Isso também é bastante utilizado, justamente nos exemplos que eu comentei, né? Você tem algumas ações aí já pré-definidas no pai, e se você quiser implementar uma sobrecarga, aí você vai e fala, ó, vai ser dessa forma para esse objeto que está herdando desse pai. Ah, não, esse outro objeto eu não vou fazer nenhuma ação, o que o pai mandar é o que eu vou executar. Funciona mais ou menos dessa forma. Bom, aí entra algumas outras coisas. Assim, eu vou dar algumas passadas assim, meio que por cima para esses itens, por conta do, do nível mesmo do curso, que a ideia é assim, para iniciantes, então é para não assustar quem está entrando nesse mundo, é mais para poder saber como funciona, por que que tem isso, por que que tem aquilo, e aí daí para frente, com base nas aulas que a gente tem anteriormente, e aos poucos, né, pegando o jeito, a gente vai abrir o Visual Studio, vai mostrar como funciona, mas esses são uns caras aí que entrou na, como se diz, na onda, né? E daí ficou, se consolidou e todo mundo aplica esses princípios basicamente até hoje, que são os princípios do Solid. Isso aí, se você botar no Google lá vai vir 1 milhão de resultados falando disso, que é algumas coisas relacionadas à forma como você cria seu projeto. Então ele fala de separação de responsabilidade, negócio de herdar, você tem que herdar certo, não pode sobrescrever é, um pai quando uma informação faz isso. E tem a questão também, ele fala de injeção de dependência no final do sólido.
Então, assim, esse ponto realmente não dá para entrar no detalhe, que é muito extenso, tem que, tipo, exemplificar com cada uma dessa letrinha, que é, por exemplo, o negócio de princípio da responsabilidade única ali. Então, o que acontece? Eu tenho lá um domínio, uma entidade de pedido. Aí, dentro da minha entidade de pedido, eu estou atualizando o endereço do cliente. Então, assim, eu já quebrei o meu princípio, porque o princípio é responsabilidade única. A minha entidade, meu domínio de pedido só vai fazer ações pertinentes ao pedido. A minha entidade de cliente só vai fazer ações pertinentes à entidade de cliente. Eu não posso alterar o endereço dentro da entidade de pedido e vice-versa. Eu não posso fazer um pedido dentro da entidade de cliente. Assim, não tá errado, não acontece nada se você fizer isso. Mas, como se diz, eu não vou varrer meu quintal com rodo, por quê? Porque eu sei que o correto é usar a vassoura. Mas se você forçar ali, você vai conseguir empurrar a sujeira para onde você quiser. A ideia seria mais ou menos essa, não está errado, mas sim, é bom se você fazer certinho, porque quem for ler esse código depois vai saber da manutenção com mais facilidade. Bom, o segundo quadrado no meio ali é a questão da injeção de dependência e versão de controle. Esses são umas abordagens mais complexas que tem a ver com a instância do seu objeto. Então, quando eu tenho mais de um projeto, cada projeto a gente é tratado de forma separada. Se eu fizer uma instância de um projeto para outro direto, eu crio um vínculo entre esses dois projetos, então eu não consigo separá-los. Então, a injeção de dependência com versão de controle veio para ajudar nisso. Eu não tenho um vínculo direto com essa camada, e quem faz a gestão aí da comunicação entre as classes é os meus componentes aí de injeção e inversão de controle. E por último ali é a questão das interfaces. Então, a interface, ele segue um pouco lá daquela questão dos pilares, que é com relação a esconder informação. Não esconder, mas estabelecer um contrato. O que seria um contrato? Eu pego, por exemplo, o Igor, e eu falo para ele assim, cara, quais são as suas skills aí, seus hobbies? Ah, é jogar videogame e, sei lá, soltar pipa. Mas eu não sei o que que tem dentro do jogar videogame e soltar pipa. Eu sei que se eu entrar dentro do jogar videogame, ele vai ter um Xbox, vai jogar lá sei lá, um Gears of War, ou de soltar pipa, ele tem lá uma pipa lá colorida com duas rabiolas e ele vai lá soltar. Se eu não tenho interface, eu sei exatamente isso que ele está fazendo. Com a interface, não. Com a interface, eu estabeleço um contrato, ou seja, eu sei que ele faz isso, mas eu não sei o que que faz a ação de jogar videogame. Eu não sei o que que faz a ação de soltar pipa. Então, a interface funciona dessa forma. Como a gente trata com camada, a gente só estabelece contrato entre eles. Eu sei que aquela camada, ela persiste o pedido. Agora, o que que faz dentro de persistir pedido, aí só aquela camada vai saber o que que faz. Então, a interface funciona mais ou menos nesse sentido. É para a gente estabelecer contrato entre as camadas. E aí, a classe que ela implementa essa interface, aí ela vai escrever lá a ação de soltar pipa e jogar videogame. Ah, jogar videogame, ou abrir o Xbox, ou colocar a mídia, tal, 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 tal. Mas quem está chamando essa classe não sabe. Ela só vai ver o resultado depois. Game over. Bom, tá muito rápido, tá tranquilo? Tá de boa. Tá, beleza. Bom, é, e aí a gente se pergunta, e esse tal do C Sharp, né? É, Aí tem muita brincadeira na internet, o pessoal fica falando, C Sharp e Java. Então, assim, brigas de comunidades de programadores, falando que cada um defende o seu pão, né? Mas eu falando assim de modo geral, o C Sharp é uma linguagem de programação, né? Surgiu aí já faz um tempo bom aí, já alguns anos aí. Então, se você for ver uma definição, acho que essa definição foi a que eu achei mais legal. Fala que é uma linguagem de programação multiparadigma, tipagem forte. Então, assim, eu já preciso definir o tipo da minha variável, né? Que eu vou alimentar. Então, assim, se é um número, eu já tenho que falar que é um número ali, porque ela é fortemente tipada. Desenvolvido pela Microsoft. Então, a Microsoft, ela
encostou no C Sharp, ele falou, pô, esse cara vai ser o cara que eu vou ganhar dinheiro. E ele trabalha em cima da plataforma.net. Então, a plataforma.net é todos os meios possíveis aí para você trabalhar com C Sharp. Então, é ferramenta, biblioteca, framework. Então, é tudo que te dá de base para você trabalhar. E a sintaxe orientada a objeto foi baseada no C++, mas inclui muitas influências de outras linguagens de programação, como o Objective Pascal e o Java. Então, o pessoal do C Sharp fica bem bravinho quando menciona Java, porque o pessoal do Java fala, falei, o C Sharp é uma cópia do Java. Mas a sintaxe é bem parecida, inclusive, com o JavaScript. Então, explicando um pouco aí de como o C Sharp trabalha. Então, eu coloquei a imagem aqui do CLR, que é o Common Language Runtime, que funciona da seguinte forma. Então, aqui no código, a gente tem aqui um exemplo de VB, C Sharp e C++. Depois que eu fiz o meu código, eu vou compilar esse código, né? Eu compilo lá, aperto F5 no meu Visual Studio. Depois que é feito isso, ele é transformado numa linguagem intermediária, que é aquele Intermediate Language ali. E feito isso, ele é processado por esse cara aí, o CLR, que é o Common Language Runtime, que é o cara que vai traduzir seu código para a linguagem de máquina. Então, quando fala assim, o que é programação? É 010101? É 0101, mas nesse carinha aí, ó, Common Language Runtime. E tem esse JIT, que é o Just in Time, que é a compilação em tempo real, né? Então, ele está pegando ali todo aquele código que você fez lá, os if, else, e tá agora dando pro sistema operacional, no caso o Windows, né? Tá tão em Windows, tipo, aloca na memória tantos bytes, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Então ele trabalha dessa forma, internamente, né? Então, de C Sharp seria esse o mecanismo que ele funciona hoje. O Visual Studio ele trabalha com outras linguagens também, o J Sharp, umas outras coisas, que também usam o mesmo mecanismo. Vou dar um outro exemplo também ali, que vocês vão entender melhor. Bom, aí reforçando um pouco do .NET, né? Então, o .NET é essa plataforma de desenvolvimento de software livre e gratuita para a criação de vários tipos de aplicativo. Então, a Microsoft já disponibiliza aí essa plataforma, né? Que é um SDKzinho, você baixa de forma gratuitamente. Tem o Visual Studio Community também, que é gratuito. Então, você consegue produzir softwares aí utilizando essa plataforma. Atualmente, na versão 6, então, aqui a gente fala um pouco aqui, né, do que ele trabalha hoje. Então, ele trabalha com a questão de cloud, né, a parte de nuvem, websites, desktop, a parte de mobile, que é os apps, né, através do Xamarin, que hoje virou MIUI, alguma coisa assim, eles ficam mudando de nome. Game, né, na Unity, produção de games, IoT, que é a internet das coisas. Então, no C Sharp você consegue programar lá para apagar a luz na sua casa. E do lado ali as ferramentas, né? Visual Studio, Visual Studio Code, linha de comando. Então tem também ali o Git, que já vem embutido agora no Visual Studio. Então é uma evolução constante da plataforma.net. A tendência é cada vez mais ganhar mais espaço. Então, assim, de uns 2, 3 anos para cá, a plataforma.net já ganhou muita força, porque ela saiu do antigo Full Framework, que ficava engessado só no sistema operacional Windows, e agora ela veio para o NetCore, virou Net 5 e Net 6, que agora você consegue fazer isso multiplataforma. Então você consegue rodar seu código no Windows, no Linux e no Mac, e consegue gerar aplicativos também através do C Sharp, usando o Xamarin ou o MIUI. Caramba, é difícil de pronunciar esse negócio. Enfim, é isso aí que eu falei. E é isso. Então, assim, a ideia da Microsoft é cada ano lançar uma versão nova. Então, eles já estão falando da Release 7 no ano que vem. Sempre visando aí facilidade no desenvolvimento do código. Então, desde que saiu as primeiras versões do C Sharp, a gente
reduz cada vez mais os códigos, IntelliSense. IntelliSense é o autoajuda no código, então você começa a escrever, ele já termina de escrever para você. É igual o Gmail lá, aquele negócio que você coloca boa tarde, ele já boa, ele já escreve tarde e já assina teu nome. Então, daqui uns dias já vai estar com comando de voz esse negócio aí também. Bom, e aqui eu coloquei um rankzinho, peguei de alguns sites que eu acredito que sejam confiáveis essas fontes, mas bate as informações. Então a gente tem no top 5 aí a ascensão aí do Python com JavaScript, sempre mantendo aí nas posições, nas brigas. Depois a gente tem um pouco aí do C e do Java, né? Que ainda tem muita coisa ainda, que é principalmente circuito, que utiliza C e Java, linguagem corporativa também. E o C Sharp, que é esse carinha aí que fica oscilando aí no top 5, que é bastante utilizado. Então a gente tem, eu peguei um mesclado de ranking aí baseado em consultas nos últimos anos, né? Então o que o pessoal tem postado em fórum pesquisado, eu peguei um ranking mundial de utilização com base em hosts, né? Então a gente tem muitos hosts espalhados no mundo, HostGator, host não sei lá o que, Hostinger, Alibaba. E um outro ranking ali que é com base no GitHub, quantidade de gente está postando um código ali de determinada linguagem. Então, se vocês for ver aí, sempre vai tá os mesmos aí no começo, né? Então, a gente tem Visual Basic ainda sobrevivendo, JavaScript está na briga aí, PHP está lá no rodapé, mas dá uma subida, desce. Então, assim, todas as linguagens praticamente fazem tudo que as outras fazem, às vezes exige um pouco mais de trabalho ou não, mas é gosto. Então, o C Sharp ele é uma linguagem aí corporativa consolidada e tem muita vaga. Então, o caminho que vocês seguirem, vocês vão estar bem empregados em qualquer uma delas. Bom, vamos para o laboratório, que a gente já falou muito aqui. Deixa aqui. Para a gente fazer nosso código, a gente vai utilizar aí o Visual Studio 2019. Eu até tenho aqui o Visual Studio 2012, mas ele tem, igual eu comentei, umas abordagens novas principalmente é, de otimização de código, que eu acho que não é legal vocês verem isso de cara, porque pode dar um certo susto. Enxugou bastante coisa, então nessa versão nova, no Visual Studio 2012 com C Sharp novo e com o Net 6, então as classes ficaram bem enxutas, eles enxugaram muita coisa, e aí você, para quem não está acostumado, eu acho, putz, mas não está faltando fechar alguma coisa, eles tiraram alguns colchetes, algumas coisas, então é bom a gente ver uma coisa no 19, com o Netcore 3.1, umas versões do ano passado, ou até mesmo no ano retrasado. Deixa eu conseguir cá de novo, não atrapalhar. Bom, vamos lá. Depois de instalado o Visual Studio, então, assim, para instalar o Visual Studio não tem segredo. Então, no site da Microsoft ou no próprio Google, download Visual Studio. O Visual Studio é a principal ferramenta de desenvolvimento em .NET. O pessoal gosta bastante de usar o Visual Code, que é o que a gente viu na aula anterior, mas o Visual Studio é uma ferramenta mais completa, mais wizard, mais scaffold. Então, assim, ela vai te dar um embasamento muito maior com relação à otimização de processos e recursos. No Visual Studio Code, você tem que fazer muita coisa na mão. Então, se você gosta de tela preta e ficar escrevendo lá, beleza, vai fundo, um abraço. Caso contrário, se você tipo, precisa de agilidade e otimizar processo, por exemplo, você pegou um freela para fazer aí, ou você quer empreender, precisa fazer uns tempos para ontem. Meu, Visual Studio, cara. Porque você faz um scaffold ali com a Framework, você já sai expressindo no banco em menos de um minuto. E agora, se fosse fazer as coisas, você tem que fazer na mão, e vai, e abre conexão, e faz um insert, e volta, e faz aquilo. Então, acaba tomando mais tempo.
mas te deixa mais sábio, né? Que é querendo ou não é conforto, né? Quanto mais conforto você tem, menos você sabe por que está fazendo isso. Abriu o Visual Studio 2019, ele vai sugerir que você fazer um clone de um repositório no Git. O que é um repositório no Git? É um lugar na nuvem, na internet, onde fica salvo seus códigos. Quando você faz um clone, você está trazendo uma cópia do que está lá para sua máquina para você trabalhar. Abrir um projeto ou uma solução, já salvo na sua máquina. Todo o projeto do Visual Studio C Sharp ele é salvado na extensão SLN, Solution, e cada projetinho da Solution é um CSProj. Abrir algum lugar para navegar em alguma classe específica ou criar um novo projeto. Criando um novo projeto, o Visual Studio ele já te dá uma infinidade de opções e templates para você trabalhar de tudo quanto é coisa possível no universo. Tem Blazor, que é web, projeto vazio em ASP.NET Core, MVC. Então, assim, não se assuste, sempre a gente tem que partir do princípio mesmo, do básico, para a gente depois evoluindo para esses outros templates. Para fazer uma brincadeira rápida, a gente vai criar um console. O que é um console? É um executável no Windows. Então, dá dois cliques, ele abre a tela preta e faz alguma coisa. O Python trabalha dessa forma também. Vamos criar aqui o nosso console application, e aqui ele vai pedir um nome. Vou colocar um nome qualquer aqui, aula 03 console. Beleza? Ele fala o project name é o projeto principal, só vai ter vai ter esse nome. E solution name é o nome da sua solução inteira. Mas aqui você pode colocar, por exemplo, rodar. E aqui você tira o nome, deixa só aula 3 console. A gente vai criar de cara um foto chamado rodar, depois a gente pode criar um outro com outro nome dentro da mesma solution. Ele pede para você escolher qual framework você vai utilizar. Então aqui ele está me sugerindo Netcore 2, Netcore 3 e o Net 5. Eu vou utilizar o Core 3. Ele já nem está dando mais a opção de eu escolher o Full Framework, que são as versões antigas. E no Visual Studio 2012 ele já ia dar aqui a opção 6, Net 6. Vamos lá, minha máquina está um pouco devagar hoje. Aliás, hoje não, sempre, né? Faltando um investimento aqui em memória. Bom, fazendo um overview do Visual Studio, tem nossa barra aqui em cima de opções, né? Então a gente tem lá toda a parte de edição, que seria o quê? Copiar, colar, voltar, visualizações de abinhas que tem aqui, então essas abinhas aqui, essas opções aqui, então tá tudo aqui no menu View. A parte do Git, que é o repositório, então eu posso por aqui clonar um repositório, criar um repositório na minha máquina, projeto, criar um novo projeto, adicionar uma classe, adicionar um item nas minhas pastinhas, build, a parte de compilar, né? Então, assim, quando eu dou um build, aí ele entra lá naquele desenho que eu mostrei lá. Ele pega o código, joga para a linguagem intermediária, depois ele joga para o CLR, que é Common Language Runtime, depois ele joga para o Windows. Debugar, então, assim, eu vou passo a passo dentro do meu código para saber o que está acontecendo. A parte de teste, tem como eu criar teste para simular a ação do meu código. Então, se eu, por exemplo, eu tenho um site lá, ele tem um formulário de cliente, para preencher dados do cliente. Então, eu posso criar um projeto de teste onde eu vou preencher dados aleatórios dentro daquele formulário e ele vai validar para mim se vai passar ou se vai dar erro, se está com, sei lá, 100 com 8 dígitos ou não. Eu crio uma série de regras para validar meu formulário. Analyze, eu consigo analisar meu código para ver quantas linhas que tem, se está com algum erro de sintaxe, de espaço sobrando.
A parte de ferramentas, que aí é configuração do Visual Studio, configuração de conexão com o PSQL, a parte de emulador do Android, de iOS, o pacote no Get é como se fosse uma lojinha de biblioteca para poder instalar pacotes, e por aí vai. Extension é a extensão do Visual Studio, e Windows acho que é para mexer no layout do Visual Studio aqui. Essa coisa aqui pouco se usa. Bom, a parte... Cheirão queimado aqui. Espero que não esteja pegando fogo aqui em casa. A nossa aba principal, que é a aba de Solution Explorer. Então, aqui a gente vai ter o detalhamento do nosso projeto. Então, a gente tem a Solution que a gente criou, e abaixo dela a gente tem vários projetos. Nesse caso, a gente só tem um a princípio, que é o nosso console rodar. Esse aqui é a nossa aba de programação, onde fica a nossa classe, onde a gente vai codificar. A parte do Git, se a gente for mandar o código lá para cima, né, para a nuvem para guardar. Team Explorer é o antigo versionador da Microsoft, que é o Team Foundation Server. Então, assim, o Git veio para substituí-lo, mas ainda tem a aba porque o pessoal ainda usa código armazenado no TFS. Ixi, acabou fechando aqui quando eu cliquei. Vamos dar um mute de novo. Problemas técnicos, vamos lá. Beleza? Properties, se a gente estiver trabalhando com alguma coisa visual, eu consigo configurar aqui as propriedades. Se a gente estiver trabalhando com... A gente vai dar um exemplo de Windows Forms, vocês vão ver que essa aba é bastante utilizada. A gente tem algumas abas aqui embaixo de navegação. Então, eu tenho erros, quando dá erro na aplicação, onde estão os erros, por que está dando erro. Task list seria alguns comentários que eu coloco no código, para poder voltar depois e atuar. Output seria o que está executando quando eu debugo, então eu consigo cuspir informação aqui. Parte de publicação e PowerShell aqui, que é o PowerShell do Windows, eu consigo rodar um comando aqui de PowerShell. Bom, programa do nosso console, então ele sempre tem essa classe program. Então, quando a gente fala de orientação a objeto, a gente tem aqui a nossa classe program e a gente tem o nosso método main. Até então, a gente não está fazendo orientação a objeto, porque a gente não está criando uma instância dessa classe program. A princípio, a gente está rodando um código aqui estruturado, procedural. Todo o nosso projeto do tipo console, ele exige que a gente tenha uma classe program e com o método main. É como se fosse lá na nossa aula de HTML. Então, quando o servidor roda, ele já procura aquele cara para poder... Ele sabe que aquele é o cara inicial que vai rodar, que é no index e o default. Aqui é a mesma coisa. Quando eu rodar meu console, ele vai procurar alguém chamado main, o método main dentro de uma classe program. Que seria o start, né? Por aqui ele faz as outras ações. Bom, e aqui tem muita coisa que a gente viu lá no JavaScript, que é bem semelhante. Então, a gente tem aqui, por exemplo, int número igual a 1, string texto igual a Lucas. A gente tem bool, que é o booleano, sim, não. Tem decimal, que é quando a gente trata de questões monetárias, então é dinheiro. Eu tenho 50.9.8. Quando a gente trata de decimal, double, ele dá uns probleminhas com caso decimal. Deixa eu ver se está faltando aqui antes disso.
Essa ação que eu fiz aqui do lado do número quer dizer que eu estou forçando a tipagem dessa informação. Por quê? Porque o sistema ele ficou na dúvida se isso aqui era um decimal ou se era um double. Double. Sei lá, peso. 68 quilos. E aí, quando é double, ele já entende de cara. Agora, quando eu coloco um valor quebrado, ele fica na dúvida se é um double ou se é um decimal. Aí eu coloco aqui a gente chama isso aqui de cast, que é forçar essa informação a ser esse tipo aqui. Tá vendo que ele fica com umas marcaçãozinhas aqui? Então ele tá falando, a variável número não está sendo usada. Então, assim, quando a gente abre aqui, por exemplo, warning, ele vai falar para mim, ó, tudo que está acontecendo no código que ele julga que tipo, é errado, ele vai marcar aqui. No caso aqui é só um warning, só uma atenção, tipo, campeão, você criou uma variável e você não está usando, então assim, apaga ela aí, senão você vai ficar usando recurso de memória à toa. E quando a gente trata de console, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser cuspir informação no console. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui o texto. Isso aqui é jogo rápido para a gente brincar. A gente tem um material no meu canal também explorando bastante o C Sharp no início. Então, depois vocês podem puxar lá e dar uma olhada. A ideia mesmo é só uma visão para quem ainda não conhece. Deixa eu abrir a aba de console, eu vou rodar uma aplicação. Ele tem que exibir ali embaixo o Lucas. Então, quando eu apertei aquele botão aqui em cima, o botãozinho verde, como se fosse um play, ele faz o quê? Ele roda o meu código. Então, ele vai pegar meu código e vai fazer tudo aquele esqueminha lá que a gente viu e vai falar para o Windows, ó, executa esse código. Então, como eu estou tratando de console, ele não vai exibir aqui, ele exibe direto no console que ele abre mesmo. Então, eu escrevi lá o Lucas e acabou, não faz mais nada. Morreu meu executável. Então, quando eu rodo no modo debug, eu estou debugando esse código. O que seria debugando? Eu venho aqui e coloco um breakpoint, que é essa bolinha vermelha. Quando eu aperto rodar novamente, ele vai parar o cursor nesse cara. Então, daqui para frente, eu consigo ir apertando o F10 e indo de linha em linha para ver o que está acontecendo. Ó, a minha variável número está com valor 1. A minha variável texto está com valor Lucas. A minha variável se não está com valor true. E por aí vai. Assim eu consigo debugar meu código e ver em tempo real o que está acontecendo. Às vezes você quer ver se o cálculo está dando certo, aí você vem aqui, ó. O número é 1. Aí tem um cara chamado aqui mediate, que você consegue fazer o seguinte, o número é 1, agora o número que vai valer 3. Aí se eu vim aqui no número, tá valendo 3. Então, assim, eu consigo manipular o valor de uma variável em tempo de execução para poder eu simular alguns cenários. Às vezes alguém passa para você uma task e, no trabalho fala assim, pô, resolve esse problema aí. Tá dando problema de vírgula aqui, ou de formatação, ou tá comendo texto. Então, você só vai conseguir saber isso debugando. Então, você vai simular lá a informação, ver que está dando errado. Aí você troca. Putz, quando eu faço isso, dá ruim. Aí você sabe que o cliente preencheu no formulário lá um nome muito grande, e aí no seu banco de dados só suporta 20 e está dando erro. E aí você só vai saber isso debugando, porque você manipula tanto aqui no KickWatch da aplicação, ou no Immediate, que você consegue também trocar o valor por aqui. Bom, aí de navegação a gente tem um stop para parar o Visual Studio, o Hot Reload, que é um cara bem legal, que você consegue editar uma classe em tempo de execução. Isso aqui antigamente não era possível, ó. Eu mudar o valor da variável, vim aqui, quando eu salvo ele já faz o hot load sozinho, ou eu posso apertar aqui, que ele meio que faz uma compilada rapidinho ali com o código rodando ainda. Pronto, então eu já consigo usar essa variável aqui no meu código, e como eu mudei aqui de novo, eu tenho que dar um outro save, e aí eu posso arrastar meu cursor para cima se eu quiser, para voltar do início, e aí eu vou indo,
E aí eu exibi o meu valor teste peso 686. Ele entendeu essa variável aqui dentro do meu console WriteLine, que eu teria o nome dela e deu certo. Então, assim, o hot reload veio para realmente facilitar a vida do desenvolvedor. Por quê? Às vezes você está debugando um código que você entra tanto dentro de função e método, você vai entrando, você fica uns 10 minutos entrando dentro de método, e aí o ponto que você precisa fazer um ajustezinho rápido para continuar testando. Só que antigamente, se você fizesse isso, tinha que dar um stop, aí você voltava desde o começo até chegar aqui. Agora não, você altera na hora aqui e já sai testando. Dependendo da alteração, ele pede para você parar. Se for uma alteração bruta, por exemplo, eu venho aqui e mudo isso aqui para private. Aí eu vou dar um hot reload, vamos ver se ele vai aceitar. Aí não deu, tá vendo? Quando a alteração é minha bruta, aí ele falou, peraí, isso aqui eu não consigo alterar para você, campeão. Aí eu vou e desfaço aqui e volto ao normal. Mas coisinha simples, alteração de nome, valor, cálculo, ele faz de boa. Bom, questão de Windows, do console Windows é isso, é rapidinho mesmo, só dar uma passada rápida. Se você mudar o formato de execução para release, você não vai debugar mais, ele vai gerar um exe. Então, se eu vim aqui, por exemplo, vamos rodar aqui, dar um build. Aí o que ele vai fazer? Ao invés dele executar aqui na minha máquina, ele vai gerar um exe para poder eu rodar, independente de estar no Visual Studio ou não. Deixa eu abrir aqui agora a pasta, Open Folder. Deixa eu abrir aqui. Quando eu apertei o build no modo release, ele cria uma pastinha release dentro da pastinha do projeto. Então, tá a pastinha do projeto. Aí tem a pastinha bin. A pastinha debug ele cria para a gente debugar o código. E a pastinha release seria a nossa versão já para ir para produção. Então, aqui ele cria tudo que ele precisa, inclusive o executável. E se a gente rodar, ele vai... A gente não vai conseguir ver porque eu não coloquei um stop lá. Então, ele abre, exibe a informação e sai fora. Vai dar não. Mas, enfim. Para que é usado o Console Application? O Console Application é bastante usado para a gente criar jobzinhos, batch. Então, tudo que vai ser processado sem necessidade de interação humana, a gente cria um console application. O que seria um batch, um console, um job? Por exemplo, banco, quando você faz uma TED, alguma coisa, uma transação financeira nesse formato mais antigo, ele cria uma informação no banco de dados, fala assim, fulano quer enviar 30 mil para o ciclano. Aí acontece, tem uns jobzinhos, batch, console application, que a gente acabou de fazer, eles ficam lá o tempo todo lendo o banco de dados. Tem alguma coisa para processar? Tem alguma coisa para processar? Tem alguma coisa para processar? Tem. Aí ele pega aquela informação, processa e marca ela processada. E ele continua, tem alguma coisa para processar? Tem alguma coisa para processar? Então, assim, os console application hoje é criado para tratar situações desse tipo. Bom, vamos criar um outro template aqui para a gente explorar. New project. Ou eu posso criar aqui mesmo, dentro da mesma solution. Vamos lá. Dentro da mesma solution, eu venho aqui botão direito, aí tem algumas informações aqui, né, de compilar, de rebuild, ele limpa aquela pastinha bin e cria de novo. O clean, ele limpa a pastinha bin. Às vezes a gente tem muito problema de a alteração que você fez não está funcionando, aí você precisa dar um clean e rodar de novo. Tem questão do pacotinho que eu comentei, ó. Se você, por exemplo, eu preciso gerar boleto bancário, ou fazer integração com o nosso fiscal eletrônico, ou fazer envio de e-mail, exportar um arquivo PDF. Então, aqui é a nossa lojinha de biblioteca. Então, eu venho aqui e escrevo lá PDF. Aí ele vai te dar algumas opções de PDF. PDF Sharp, PDF não sei o que, PDF não sei o que. Eu quero e-mail.
Aí na lojinha aqui tem, puta lá, nlog, isso que é de log. As pose e-mail, a biblioteca.net, protocolo de e-mail, SendGrid. Então, assim, tudo aplicação que você vai fazer, você depende do mínimo de uma biblioteca. As mais comuns são a Newtonsoft, que é para você fazer integração, principalmente com o aplicativo de celular. Então, o aplicativo de celular se comunica com a API. O que é uma API? É um código que fica lá na nuvem e o celular consegue enxergar ele e obter informação e mandar informação. Só que essa informação ela é trocada no formato que as duas pontas entendem. Não adianta eu conversar com uma pessoa nativa dos Estados Unidos, português ela não vai entender. Então tem que ser uma linguagem comum para os dois. Então o Newtonsoft ele dá uma estrutura chamada JSON, que é onde você preenche um objeto em um formato que a outra ponta consiga interpretar. É um texto indentado com colchetes e aspas. Eu posso te mostrar depois um exemplo que é muito, muito utilizado hoje, praticamente todas as linguagens, principalmente essa questão de TypeScript com React, Flutter. Então, assim, o meio de comunicação entre eles é com o JSON. Bom, e tem outros carinhas aqui dentro dessa lojinha, né? Bom, vamos criar um outro projeto aqui, adicionar, novo projeto. Agora a gente vai criar um projeto do tipo, vamos ver o que tem aqui de interessante. Deixa eu ver aqui no meu rascunho. Tal. Já criamos aqui um console. Vamos criar aqui um ASP.NET MVC, ASP.NET Core MVC. O que é o ASP.NET Core MVC? ASP.NET Core MVC é um sitezinho seguindo o padrão MVC. Então, aula 03, site. Quando eu dou um avançar, ele vai perguntar de novo qual framework eu quero utilizar. É bom que todos os projetos da Sul Solution utilizem a mesma framework para não dar problema, né? Às vezes você está usando um recurso novo, na outro projeto não tem, e pode dar problema. Aqui ele está perguntando qual tipo de autenticação. Então, lembra que eu falei que o Visual Studio ajuda muito nisso, que é o tal do scaffold, que é o que ele, se eu escolher uma dessas opções aqui, ele já cria para mim meia dúzia de código que já facilita eu fazer esse tipo de ação, que no caso é autenticação individual, usando o Microsoft Identity ou autenticação do Windows. No princípio, a gente não vai mexer nada com autenticação. Ele está perguntando se eu quero criar uma aplicação que já vai funcionar em HTTPS, também não. Se eu quero utilizar Docker, que é um outro. O Docker ele é um outro contexto também de programação, onde a gente cria containers do nosso código para poder subir em nuvens. É uma outra abordagem bem mais avançada, então a gente não vai falar disso. E tem a questão do Razor também. Tá falando que se eu vou ativar o Razor para funcionar em runtime. Então, assim, se eu altero lá o HTML, se ele já roda também, já processa minha alteração. Bom, criei meu sitezinho agora. Então, a gente já tem um console que fica rodando. Agora a gente tem um sitezinho. Ele cria uma estrutura semelhante, onde eu tenho uma classe program, certo? E nessa classe program aqui eu tenho o nosso método main, que é a mesma coisa que eu falei, ele procura sempre esse método. Daqui para frente ele vai criando as outras estruturas, né? Então aqui ele está falando assim, ó, quando eu executar meu método main, ele vai chamar esse método, que é um procedimento, passando os argumentos, que seriam as variáveis. Isso aqui já entra uma estrutura um pouco avançada, que é uma estrutura lambda, que eu consigo cascatear várias ações em cima do meu método. Então, assim, com base no resultado desse, eu vou dar um build, com base no resultado desse build, eu vou dar um run. Que é basicamente, esse código está falando o seguinte: quando eu iniciar minha aplicação, você vai lá e, pum, chama minha classe Startup. Aí, na minha classe Startup, eu tenho uma outra série de configurações. Então, lembrando que o Visual Studio ele já cria tudo isso aqui para você. Se eu apertar F5, ele já vai rodar um sitezinho piloto aqui, de demonstração.
Então, assim, não precisa se atentar a esse detalhe, isso aqui é com o tempo, entendendo. Então, assim, eu tenho a minha parte de configure service e a minha parte de configure, onde ele faz algumas configurações do que eu vou usar na minha aplicação. Então, ele está falando que eu vou trabalhar com rota. O que seria a rota? Quando eu acesso um site, www.submarino.com.br barra pedido barra todos os itens. Então, esse barra, o nome barra nome, é chamado de rota. Use Authorization, então trabalha com autorização, só pode acessar quem está autenticado. Então, a rota padrão ela é composta de uma controller, que no caso a default, a padrão é home, e uma ação dentro da minha controller. Quando eu falo controller e action, eu estou falando desse cara aqui, ó. Eu tenho minha controller, dentro da minha controller, da minha pastinha controller, eu tenho uma classe chamada home controller, e aqui eu tenho várias ações. Então, eu tenho o index, tenho o privacy, que é privacidade, e tenho um método de erro. Então, tem vários métodos aqui dentro da minha controle. E quando eu falo de action, seria as ações. Então, esse meu startup, ele está falando o seguinte, abre a home no método index. Aí ele vem aqui, abre a home no método index. Então, ele vai cair aqui. Se eu colocar um breakpoint aqui, se eu rodar a aplicação, ele vai cair aqui. Como o meu projeto está marcado aqui para executar o console, eu tenho que mudar para cá, ó. Agora eu vou usar esse. Então, vem aqui, ó. Set as Startup Project. Então, agora o meu projeto que eu vou executar vai ser esse daqui. Mesma coisa, no Play. Ele abre o Chrome, no caso, né? Ah, ele está falando aqui, ó, campeão, você está rodando no modo release. Você quer continuar assim ou não? Então, assim, eu vou dar um stop, que eu tinha mudado lá por causa do console. Vou mudar para debug. Que ele viu que eu coloquei breakpoint e falou assim, ó, você colocou breakpoint, mas você rodou como release, então não estou te entendendo. Mais um minutinho, é um pouco pesadinho. Ok, já está rodando. Então, sempre ele vai rodar no localhost. No localhost é a identificação da sua máquina, é o IP 127.0.0.1, e ele está abrindo nessa porta a aplicação, é a 62360. Ó, lembra que eu falei do index? Ó, parou, tá vendo? Ele parou aqui no meu método index. E ele está fazendo basicamente o quê? Fazendo nada. Ele está falando assim, quando eu entrar na controller index, você vai retornar uma view. O que é uma view? Uma view é um código HTML, basicamente puro. Então, se eu abrir aqui meu CSHTML, aí eu vou lembrar lá da aula anterior, ó. Tem div, aí tem um H1, tal, o meu atributo, class. Ah, mas tá vazio. Cadê uma estrutura do HTML? HTML, head, bar e tal. Ele fica no meu shared, que seria esse cara aqui. Ah, mas por que que tá aqui? Porque o meu underline layout é como se fosse minha página mãe. Então, as outras páginas, filha, ela meio que é embutida dentro dessa página. Então, aqui eu tenho toda a estrutura que a gente já viu na aula anterior. Então, eu tenho lá o doctype, estou dizendo para o navegador que é um HTML. Nesse caso aqui, ó, ele está forçando o idioma para inglês. A codificação dos caracteres especiais. Aí ele já vem com tudo que não comentei, um mocado, um exemplo funcionando do nosso HTML. Então ele já vem aqui. Nossa, vou ter que dar uma espirrada aqui. Passou. Informações relacionadas à abertura do nosso site no app.
o título, e aí entra aqui o HTML, o CSS. Então, que ele já vem embutido o Bootstrap, que o Fernando perguntou na aula passada, né? Inclusive, ele comentou do grid, eu fui ver o grid é algo que já vem embutido nos templates do HTML, que é a questão de você usar classes prontas, no caso aqui de container, de colunas, usar calls, usar rows, linhas, que é uma abordagem assim, bem dinâmica e fácil para você agrupar os elementos. Então, ele vê um CSS chamado site, que é algumas coisas específicas para customização da tela. A navbar, que lembra das tags semânticas do HTML, então aqui tem o header, que é a identificação do cabeçalho da minha página. A nav, que é a barra de navegação, que geralmente são os menus. E o container, que é o corpo, né? Então, dentro da minha div container, eu tenho uma outra tag semântica main, que é como se fosse o corpo, né, da minha página, e render body significa todas as outras views vão ser embutidas aí dentro. Então, no caso da home, ela é embutida aí dentro. Se eu criar uma outra view, ela vai sempre ser embutida aí. Por quê? Porque eu mantenho a estrutura do meu site intacta, cabeçalho, rodapé, e eu só troco o miolo, né? Se eu não fazer a estrutura de underline layout no MVC, aí cada vez que eu acessar uma página, aí ela vai acessar tipo cru, sem o topo e o cabeçalho. Eu tenho que copiar e colar para todas as páginas. E eu tenho meu footer, e lembra do JavaScript, tem que ficar no final para poder ser renderizado depois. Então ele vem aqui, ó, o jQuery, o Bootstrap e um site JS. Esse carinha aqui serve o seguinte, para eu dizer para minhas views, se elas quiserem executar algum JavaScript separado da página mãe, é só eles criarem dentro dessa seção. Então eu consigo criar uma seção dentro da view e falar assim, ó, dentro da seção script você faz o script que você quiser aí. Por quê? Porque aí ele vai jogar aqui dentro, nesse lugar. Se eu não fizer isso, usando essa seção, o que ele vai fazer? Quando eu renderizar minha página aqui dentro, ele vai jogar meu script aqui dentro. Ó. Então ele vai ficar fora de ordem. Às vezes eu estou dando um comando de jQuery aqui, mas ele só vai ser colocado na página final. Então, quando eu criar uma view, eu tenho que criar dentro de uma seção. Então, está com o meu breakpoint parado lá, eu vou soltar ele aqui, continue, para terminar de carregar a página. E aí ele carregou nossa página, ele já cria uma página padrão aqui, né, para brincar, ó, então assim, responsivo e tal. Lembra do privacy lá, aquele método dentro da home? Então, se eu apertar aqui, ele vai carregar o privacy. Então, cada ação que eu faço aqui, ele carrega uma informação da view. Ah, por exemplo, eu quero do meu back-end, que seria minha controller, retornar uma informação para minha view. Posso fazer de algumas formas. Por exemplo, eu posso usar a viewBag, que é como se fosse uma variável de seção, aí ela não é tipada, então coloco aqui teste. Opa. E aí eu posso vir aqui, pegar esse teste, vir na minha index e colocar aqui, ó. Por que o arroba? O arroba é uma abordagem do antigo ASP, você separar o que é HTML e o que é um código de servidor, que é uma variável que está vindo do servidor. Então, sempre que eu tratar de algum comando em C Sharp, eu coloco o arroba. Bom, vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. Eu não sei se ele vai compilar ou se eu tenho que parar de novo. Mas vamos ver. Eu apertei o hot reload. Vamos contar com a colaboração da máquina. Bom, o que aconteceu aqui? Não aconteceu nada. Vamos ver o que pegou. Ah, ele está com problema. Quando ele aparece esse ícone aqui, quer dizer o seguinte, que ele está ainda fazendo uso da minha DLL antiga, que foi gerada na minha pastinha, e não está entendendo esse código aqui ainda. Então, tem que parar e rodar de novo.
E aí ele exibiu a palavra teste. Então, assim, tem várias formas de você fazer isso. Trocar informação com, com o seu HTML, né? A princípio, a gente está falando só de estruturas de retorno. Então, quando a gente tem um return, a gente pode retornar assim, ou view bag, ou eu posso retornar através de uma variável, criar uma... vamos ver um exemplo aqui. Quer ver? Deixa eu criar uma classe. Esse models, como se fosse uma representação de um objeto. Vou criar um cara aqui chamado carro, que é aquele exemplo do PowerPoint. Só preciso que a minha máquina colabore aqui com o desempenho. Tá. E aí no meu carro eu vou ter uma propriedade chamada um povo volante. E eu posso criar uma ação também, se eu quiser aqui dentro, chamada dirigir. Esse volante aqui ficou meio vago. Qual que cor? Cor do veículo. Seriam os atributos. Cor, tamanho. Opa. E modelo. Então, lembra que eu comentei lá do nosso PowerPoint, do encapsulamento? Isso aqui é um encapsulamento. Eu não estou acessando direto a informação da cor. Eu vou passar essa informação aqui em tempo de execução. E quando eu crio uma entidade com esse formato, ou seja, que formato? Eu tenho atributos e tenho ações. Aí ela é tratada com abordagem de domínio. Por quê? Porque dentro desse domínio eu tenho as informações relacionadas ao carro e eu tenho as ações que esse carro pode fazer. Aí tem vários tipos de arquitetura que trabalham dessa forma, ou trabalham de forma isolada e cria as ações de uma outra classe, mas vou deixar aqui só para teste. Então, no meu método home agora, eu vou vir aqui, aí agora que a mágica acontece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, eu vou declarar uma variável chamada var, aí dessa forma eu não estou tipando o meu objeto, ela vai chamar obj, e aí eu vou vir dar um new carro, opa, new carro. A partir desse momento, eu criei um objeto da minha classe carro. Então, assim, eu estou criando uma representação em memória para essa classe chamada carro. E daí para frente eu posso fazer o encapsulamento, onde eu vou informar a cor, azul, e eu vou informar o modelo, Fusca. Por que está dando errado aqui? Vamos lá. Ele deu errado por quê? Porque eu coloquei que a minha cor, o meu tamanho, meu modelo é um número. E aí, se eu vir aqui no meu error list, ele vai acusar, ó, campeão, você está tentando fazer uma conversão de tipo errada. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar aqui dentro da minha classe, então eu consigo navegar utilizando o F12, e aí eu vou trocar o tipo aqui para uma string, que é um texto. Então vem aqui, troco para texto, troco para texto. Aí quando eu volto lá, no carro, cadê? Aqui na Homer. No Homer. Home control, não é de Homer não. Bom, aí meu erro sumiu. Aí o que eu fiz? Eu criei lá uma representação do objeto carro na memória. Eu estou falando que a minha cor é azul e que o meu modelo é Fusca. E agora eu consigo devolver esse objeto aqui para a minha view. Então a minha view agora ela vai receber um objeto chamado carro. Aí ela faz o que ela quiser com esse objeto. Só que eu preciso mudar algumas coisinhas aqui. Então eu preciso vir aqui, dizer que a minha view agora ela é uma amostra que eu enxergo direto aqui. A minha model agora, ela enxerga um retorno chamado carro.
E aí, em vez de utilizar a ViewBag aqui agora, eu vou fazer assim, model, ponto, cor, opa, e model, ponto, oh, caramba, ponto cor, e aqui ponto modelo, modelo. Então, dessa forma, eu acabei de tipar a minha view. Então, eu peguei lá a minha view, que é um corpo, né, de um HTML que vai ser embutido dentro da minha underline layout. Eu estou dizendo que essa view, ela vai receber um objeto chamado carro, e aí, dessa forma aqui, eu consigo acessar todos os atributos desse objeto. Então, eu consigo cuspir no meu HTML essa informação. Vamos rodar para ver se vai dar certo. Então, igual eu comentei, a gente está só explorando mesmo essa questão do C Sharp no Visual Studio, os tipos de projeto, né? E a ideia é que, com base nisso, vocês busquem, né, informações relevantes a cada assunto. Então, putz, eu quero amadurecer o C Sharp. No meu canal tem conteúdo básico explorando listas, variáveis, tipos de variáveis, ações e tudo mais. Tem muitos outros canais, tem o Baita.io lá, que é um cara que faz treinamento, tem Guanabara, tem uma porrada de treinador aí que tem conteúdo relacionado também do básico. Então, assim, a ideia é que vocês aprofundem cada vez mais com base nesse começo. Então, para quem não tem nenhum contato, já sabe como chega para fazer o programa. Quem já tem contato, tem alguns negócios que ele falou aí que, putz, eu vou buscar essa informação. E até porque dentro do Azure a gente pode trabalhar de várias formas. Estou fazendo um exemplo aqui com o ASP.NET MVC, mas pode trabalhar com Razor Page, pode trabalhar com Angular aqui dentro, com JavaScript puro, com HTML puro, fazendo sua chamada em API. Então tem uma série de formas de você trabalhar. Então deu certo o nosso exemplo. Ó, eu criei lá na minha controller, né, um objeto. Então, quando eu dou um new, eu crio meu objeto. Eu estou passando os atributos para esse objeto e eu estou devolvendo ele a minha view. E a minha view é capaz de exibir essa informação dessa forma na tela. Ah, eu posso fazer uma outra abordagem diferente. Vou fazer aqui rapidinho só para a gente tratar mais um outro assunto depois. Quando a gente fala de criar uma classe, eu posso criar um cara chamado construtor. Então, vem aqui, coloco aqui e tal. O que seria o construtor? O construtor é como se fosse lá no meu projeto, aquele main, program main, que tem aqui, ó, é a mesma coisa. Então, quando eu instanciar a minha classe, a primeira coisa que vai fazer é isso, antes de fazer qualquer outra coisa. Aí eu posso ter um construtor vazio, que não faz nada, ou eu posso ter um construtor com valores. Então, eu posso colocar aqui, string, cor, string, vamos pôr tamanho agora. Não, modelo mesmo. E aí aqui interno eu posso fazer isso aqui, this.cor igual a cor. Ou eu não posso, ou se eu não quiser pôr this, eu posso pôr direto. Modelo ponto, não, modelo já é modelo. Não precisa ser modelo. O que eu estou dizendo aqui? Que quando eu criar uma instância da minha classe carro, obrigatoriamente eu tenho que passar a cor e o modelo. E aí, quando eu fizer isso, eu estou atribuindo nela mesma a cor e o modelo. Então, é como se eu chegasse quando eu criasse um carro, não tem como eu criar um carro, por exemplo, sem passar a cor e modelo. Eu já tenho que passar de cara, porque aí ele já vai saber que cor que ele é e que modelo que ele é. E aí eu mudo a forma como que eu instancio minha classe aqui agora. Cadê? Na controller. Deixa eu fechar um pouco de aba. Então tá vendo que agora está acusando o erro? Por quê? Porque ele está falando, ó, você não está passando um argumento que é requerido, né? Que é a cor e o modelo.
E aí, quando eu venho aqui no meu código, por exemplo, eu vou arrancar esse parênteses e vou pôr de novo. Aí ele já fala, ó, aqui você tem que passar a cor, aqui você tem que passar o modelo. Então, eu venho aqui, passo esse cara para cá e passo esse cara para cá. E aí eu paro de fazer isso. Esse tipo de abordagem é bastante usada em DDD. Então, se vocês forem ver essa metodologia depois, vocês vão ver que, quando se trata de domínio, eles preferem que você já crie um objeto já passando todos os atributos dele, não da forma como que eu havia feito anteriormente. E funciona da mesma forma. Se você for aqui e rodar, você vai ver que vai exibir a mesma informação. Azul Fusca. Ah, mas aí a ação do carro, como funciona? Dirigir. A gente vai fazer um exemplo aqui também. O nosso dirigir está como void. O que seria um void? É um método que não tem retorno. Aí executa aí, beleza. Tipo, tô nem aí o que aconteceu, se deu certo, se não deu. Agora a gente vai colocar um retorno aqui. Vou colocar um string. Dirigir. Retorno. Quando eu chamar meu método dirigir, ele vai retornar para quem está chamando ele a informação. Estou dirigindo. Então a gente volta aqui. Eu vou agora voltar na minha abordagem antiga aqui. Opa, deixa eu jogar isso aqui para cima. Eu tenho meu objeto e agora eu vou pegar aqui e vou fazer assim, dirigir. O que eu estou fazendo nesse exato momento? Eu estou chamando meu método dirigir e estou atribuindo o resultado dele, que no caso, se vocês notarem aí no pop-up, ele fala que o retorno é uma string, e eu estou pegando esse resultado e colocando dentro da minha variável teste. Vamos evoluir isso aqui um pouquinho mais. Estou dirigindo um veículo na cor. Aí eu vou fazer uma concatenação de texto. Cor. Beleza. Como no meu consultor eu já setei qualquer cor que é esse veículo, quando eu chamar meu método dirigir, ele já vai ter essa informação. Então, na minha viewBag aqui, eu estou falando que essa variável teste vai receber o resultado desse método. Então, eu volto aqui, pego o meu nome desse cara aqui, volto lá para minha página HTML, vou colocar um outro estrutura, um P aqui, e colocar viewBag. Vamos rodar. Estou dirigindo um veículo na cor azul. Agora eu vou colocar um breakpoint aqui e vou dar um F5 para carregar a página. Ele vai parar no meu breakpoint. Aí o que eu faço? Eu aperto F11, que eu vou entrar dentro do meu método para ver o que vai acontecer lá dentro. E aperto F10 para dar sequência. Aí ele está falando aqui, estou dirigindo um veículo na cor. Aí eu venho com o mouse aqui, azul. Ah, mas eu quero manipular essa informação em tempo de execução. Preto. Alterei. E aí eu posso apertar F10 ou apertar F5, que aí já vai de uma vez. Aí ele vai, alterou aqui, aqui também estava preenchendo lá a propriedade, ele alterou. Então, com isso eu consigo manipular a informação em tempo de execução. Bom, eu vou agora abordar o último tópico para a gente encerrar nossa sessão de C Sharp, que é com relação à herança, que é o que eu citei no PowerPoint. Vou fazer aqui, porque aqui é mais fácil a gente rodar, é mais rápido. Vou criar uma classe aqui, é o mesmo esquema, criar uma classe, vai chamar vou colocar animal. Uma classe animal. E eu tenho uma propriedade cor, que todo animal tem uma cor, né? E tem
altura e tem peso. Algumas características de modo geral dos animais. E temos também algumas ações. Então, tem um animal vou colocar um void, que eu não preciso do retorno, que ele voa, não voa, vamos pôr, corre. Aí ele vai console.write, que é para escrever no console, correndo. E eu tenho uma ação chamada pular. Pulando. Isso é a nossa classe animal, é uma definição de uma classe, então é como se eu tivesse desenhado no papel, aí quando eu faço a instância dessa classe, aí eu estou fazendo a representação do objeto animal. E vou criar aqui agora, deixa eu arrumar aqui, para ficar bonitinho. Beleza? Agora eu vou criar mais duas classes. Tá. Uma vai chamar cachorro. Beleza? Eu vou até mudar aqui o negócio que vai ficar melhor. Emite som. Som neto aqui. Gritar. Vai ficar mais fácil de entender. Então, eu tenho cachorro. Public cachorro. O meu cachorro, ele é um animal. Então, ele herda de animal. Certo? E eu tenho o meu meu gato, que também herda de animal. Opa, public. Public é atributo de visibilidade da classe. Ela pode ser pública, todo mundo vê, privada, só dentro do projeto enxerga, ou protected, que está protegida só a nível de herança. Então, quando eu venho aqui na minha classe main, o que eu faço? Eu posso colocar aqui um animal, obj é igual a new cachorro. Eu estou falando que eu tenho um objeto animal que ele vai ser um cachorro. E eu tenho outro objeto animal, objeto 2, que vai ser um gato. Gato. E aí, quando eu dar um console... Opa. Objeto 1.emite som, vamos ver o que vai acontecer. Ah, não preciso colocar o writeLine, porque ele está fazendo isso dentro dele já. Emitir som. Então, tem aqui objeto 1, objeto 2, agora eu estou em console.read para parar. Bom, vamos lá. Coloquei aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ambos colocaram gritar. Por quê? Porque herdou do pai. O pai, ele só sabe fazer o quê? Gritar. Certo? Então, tem lá cor, altura, peso e emite som, gritar. Agora, a gente vai fazer uma sobrecarga desse método. Então, eu tenho aqui, posso ter copiado para facilitar. Tem aqui, eu vou dar um override, emite som. Tá errado. Ah, entendi. Quando é uma classe mãe, eu tenho que colocar uma palavra reservada chamada virtual. Por quê? Para permitir sobrecarga desse método. Aí ele aceitou, tá vendo? Então, assim, a partir de agora eu consigo mudar o valor padrão do pai. Então, o cachorro, ele late, e o gato mia. Então, herança se resume nisso. Eu tenho uma classe mãe, onde eu tenho alguns atributos, que é comum para os animais, e eu tenho o emite som, que se eu herdar do animal e não
fizer uma sobrecarga, ele vai gritar. E se for algum som específico de algum filho, ele vai fazer o som que é específico, porque eu coloquei um override, então eu estou sobrescrevendo essa informação. E mesma coisa com o gato. Então, se eu rodar agora o nosso testezinho, ele vai emitir o som de cada um animal. Então, o cachorro late e o gato mia. Então, a herança funciona dessa forma. Aqui deu para a gente abordar, por exemplo, a herança e o polimorfismo. Por quê? Porque a gente está fazendo com que o gato ele herde de animal e o cachorro herde de animal e cada um imita seu próprio som utilizando o princípio do polimorfismo que eu estou sobrescrevendo uma ação do meu pai. Por quê? Porque o cachorro ele emite um som diferente, ele não só grita. E com isso a gente trata esse assunto da programação orientada a objeto. Então a gente tratou que a questão da herança, polimorfismo, abstração, que é a gente transformar o cara no objeto, né? Que é justamente essa ação aqui. Eu estou deixando de ter a representação da classe, estou alocando ela na memória, estou fazendo com que ela seja uma vida, né? Tenha seus atributos e suas ações. E a gente fez um testezinho no console para poder abordar esses temas. Assim, eu espero que eu tenha conseguido passar aí uma pincelada de modo geral, no uso da ferramenta, na questão de debugar o código, você colocar lá o breakpoint, que a gente chama, a gente pode colocar quantos a gente quiser. Então, com isso a gente consegue fazer algumas paradas no código. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, como a gente fez lá o tempo de execução, mudar um valor. Então, vem aqui, aperto F11, eu entro aqui no som do cachorro. Então, vou alterar aqui para, em vez de latir, gritar, miar, sei lá, outra coisa. E aí, como eu alterei o código e não o valor da variável, eu tenho que usar o hot reload, porque para ele entender que foi alterado. E aí eu vou e continuo seguindo meu código dessa forma. Ele ainda está fazendo o processo de hot reload internamente. Tem que esperar para ele liberar o continue. Qualquer coisa eu aperto mais uma vez aqui. A máquina está lenta. E aí ele exibiu lá outra coisa. A gente consegue manipular isso em tempo de execução. Então, assim, a solução, né, é composta de vários projetos. Às vezes você vai trabalhar na empresa, você abre uma solução, tem 50, 100 projetos aqui que se comunicam entre eles, quanto é tipo, tem API, tem console, tem vários tipos de projeto. Dentro de uma classe, a gente vai ter essa seção aqui em cima, que são os use. O que são os use? Tudo que eu vou usar aqui dentro dos meus métodos, eu preciso incluir uma biblioteca. Isso aqui é como se fosse o package do Java ou uma lib do jQuery. Então, eu venho aqui e coloco usem. Lembra que eu comentei do Newton Soft na lojinha? Então, se eu incluir lá o Newton Soft, eu venho aqui e coloco Newton Soft. Eu não sei qual que é o resto da namespace. E aí, a partir daí, eu consigo usar JSON aqui embaixo. E todas as classes, elas são agrupadas por namespaces. Então, é como se fosse tudo, como se fosse categoria. Então, todas as categorias da namespace X, aí ele traz todas as classes, é mais para questão de organização. Dentro do mesmo arquivo, eu posso ter mais de uma classe, então eu posso ter 2 códigos desses no mesmo arquivo, não tem problema. Desde que eu tenha a unicidade do nome, né? Nem sei se é essa palavra. A classe possui alguns atributos de visibilidade, depois vocês procuram na internet sobre private, public e protected, que é a questão de o que eu vou deixar visível para fora ou para dentro da minha classe. Tem também a questão de classe estática, que eu posso acessar direto sem ser uma instância, então eu não preciso criar uma instância da minha classe. Então, assim, é um universo muito grande para a gente abordar em pouco tempo. Mas, como eu comentei, a ideia é realmente dar uns pitacos aqui para vocês irem atrás da informação e se especializarem nisso. Bom, a gente falou aqui também dos atributos, então, assim, dentro de uma classe eu posso ter os atributos representados dessa forma, ou dentro da minha classe
no caso é uma classe de execução essa aqui, eu posso ter variáveis. Então, eu posso declarar variáveis aqui no contexto global. Então, eu posso colocar um public, string, teste. Isso aqui é uma variável. Posso colocar ela como privada. Posso colocar ela sem nenhum atributo de visibilidade. Então, dá para brincar bastante aqui. Bom, e é isso. Então, assim, na próxima aula, a gente ainda vai trabalhar com C Sharp, mas agora a gente vai entrar com a questão de bancos de dados, onde eu vou pegar essa informação e vou transportar até o banco e armazenar lá. Então, a gente vai criar um objeto semelhante ao cachorro e o gato, a gente vai preencher os seus atributos e, a partir desse objeto, a gente vai pegar ele e vai colocar ele dentro do banco de dados. E tanto colocar quanto atualizar e consultar. Então, espero que eu tenha conseguido passar aí um overview geral do C Sharp, da plataforma.net. E se tiver alguma dúvida, esse é o momento. Caso contrário, a gente se vê aí na próxima aula, que a próxima aula também está bem recheada aí de conteúdo para a gente explorar. A aula de semana passada já está disponível no YouTube, eu demorei um pouco para publicar porque a ferramenta minha aqui de edição estava com problema e estava demorando demais, mas deu certo. E o PPT também disponibilizo no grupo, e qualquer dúvida também pode perguntar no grupo também, eu dou alguns direcionamentos de links, sites, também tem referência no PowerPoint também. Beleza, pessoal? Show de bola, Rodolfo. Deu sim, deu para a gente ter uma introdução boa aí, né, sobre os pilares da orientação ao objeto, né? Você conseguiu abordar aí os quatro pilares, né? Assim, como você disse, né, uma introdução, e a partir daí tudo começa, né, a partir da introdução. Como você falou, né, cabe a gente agora buscar o mais conteúdos, né, buscar mais conhecimento sobre essa introdução que você passou para a gente. Perfeito, isso aí. E, como eu comentei, no meu canal tem bastante conteúdo direcionado para várias tipos de projeto. Então, a gente tem console, tem function, tem APIs para comunicar com o app, tem site, tem vários CRUDs que eu fiz lá no canal, tem com MySQL, Cassandra, Postgre, Firebird, SQL, Oracle, não lembro se eu fiz com Oracle, mas é bem semelhante ao SQL. Então, a ideia é que agora vocês consigam absorver essas informações de forma isolada, e quem ainda não tem Visual Studio na máquina, baixar, já começa a brincar com esses exemplozinhos. O próprio Visual Studio já dá os templates prontos só para você rodar e ver como que é. Então, é mais fácil você ver como que é e sair editando do que você fazer do zero. Então, daí a gente já começa a ter os primeiros pontapés aí com programação, e já vocês já estão aí fazendo pequenos exemplos. Eu tenho ideia de mais para frente aí pegar uma turma mais engatilhada, a gente fazer um projetinho do zero, sei lá, foi uma locadora não existe mais, estacionamento, uma coisa assim, para você ver realmente do início ao fim funcionando, né? Mas por hora é isso. Então eu agradeço a disponibilidade de vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Beleza? Beleza, Rodolfo. Eu que agradeço aí o tempo que você disponibilizou e passar o conteúdo pra gente aí, e até semana que vem, se Deus quiser. Beleza. Falou, pessoal. Abraço e até mais.